tudo de fato começa no Antigo Testamento. Geralmente as pessoas que não creem que Deus possa ter predestinado quem haverá de ser salvo ou não, né? Elas normalmente não percebem que Deus já fez isso muito antes de haver cristianismo, muito antes de haver o Novo Testamento. Na verdade, predestinação começa lá no Antigo Testamento, quando Deus, por si mesmo, se dirige a algumas pessoas, chama essas pessoas, e então elas passam a ter esse relacionamento com ele. O grande caso é Abraão. Abraão estava lá no meio de um povo idólatra, e Deus foi até Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e venha comigo, vamos para a nova terra, onde eu vou fazer uma nação, vou formar uma nação. Esta nação, que é justamente Israel no Antigo Testamento, é o grande caso de predestinação, de eleição, porque Deus escolheu aquela nação. A pergunta que nós teríamos que fazer é, se não existe predestinação, por que é que Deus escolheu Israel? Por que não escolheu outra nação? Por que não escolheu o Egito? Por que não escolheu, sei lá, a Síria, Babilônia, né? Mas a Escritura diz claramente que Deus escolheu Israel, né? E eu quero que você então comece abrindo a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 7, o versículo 6, declara o seguinte. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, declara o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor. Deus está falando isso para o povo de Israel. Tu és povo santo ao Senhor, separado para Deus, o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus, olha aqui a expressão, te escolheu. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Ou seja, quando Deus escolheu Israel, Israel não era o único povo da terra, tinha muitas nações, muitos povos, mas o que o texto bíblico está dizendo é: o Senhor, teu Deus, te escolheu para ser o povo dele, dentre todos os povos da terra. Até porque eleição, né, tem que ser necessariamente escolher alguém em detrimento de outrem. Eu preciso escolher uma nação em detrimento das outras nações. E veja a explicação do motivo. Por que é que Deus escolheu Israel e não as outras nações? Será que era porque Israel era mais uma nação melhor do que as outras nações, mais justa, mais honesta, cumpria mais os mandamentos? Será que esse era o ponto, era mais poderosa? Por que é que Deus escolheu Israel? Então a explicação está no versículo 7. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, quer dizer, o motivo da afeição de Deus por vocês, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Então, quer dizer, não foi porque Deus viu algo de bom em vocês, Israel, que Deus decidiu escolhê-los. Não foi esse o motivo. O motivo, portanto, da escolha não está na pessoa, não está na nação, não é uma mera previsão de Deus. Qual é, pois, o motivo da escolha? Versículo 8 diz: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, qual é a causa? Qual é o motivo da eleição, da predestinação? Algo que Deus viu no eleito, no escolhido? Não. O motivo está no próprio Deus. E o texto aqui diz qual é: amor. Porque o Senhor vos amava. E esta é a razão. O amor soberano de Deus. O amor eletivo de Deus. O amor especial de Deus para com o seu povo. Para com as pessoas que ele decidiu salvar. É isso que o texto está dizendo. O motivo não está na pessoa, não está na nação. Israel não era melhor que outras nações.
O motivo estava exclusivamente no amor de Deus por Israel. Aí mesmo em Deuteronômio, mas no capítulo 10, nos versículos 14 e 15, nós temos uma repetição desta ideia. Deuteronômio, capítulo 10, veja comigo essa passagem, nos versículos 14 e 15, esses dois versos ampliam esse sentido, porque eles dizem o seguinte: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Quer dizer, tudo é de Deus. A terra e tudo que nela há. Mas o que aconteceu? Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais, para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus é o dono de tudo, está dizendo, do céu, do céu, do céu, da terra, tudo que nela existe. As nações são dele. Mas ele não as escolheu para serem seu povo. Quem é que ele escolheu para que fosse seu povo? Israel, no Antigo Testamento, por amor. Isso é predestinação. Isso é eleição. Eleição não é exclusividade do Novo Testamento. Eleição é o modus operandi de Deus. É o modo como ele age de Gênesis a Apocalipse. Mas como nós temos pouco tempo para tratar de todos os assuntos, eu quero agora ir para o Novo Testamento e ver rapidamente os vários textos que apontam para isso, praticamente livro por livro do Novo Testamento, e no final eu vou me deter em Romanos 9, que certamente é a passagem chave, a que mais tem que ser estudada. Então, se você começar a abrir o Novo Testamento, já no Evangelho de Mateus, você vai encontrar referência à eleição, né? Lá em Mateus 22, versículo 14, tem aquele famoso ditado de Jesus, né? Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. A pregação do Evangelho chama muitos, essa é a ideia. A mensagem de Cristo é para todos, chama a todos. É um chamado geral. Mas onde está a especificidade? Nos poucos escolhidos. Escolhidos, o texto diz. Ou seja, quem é que escolhe quem, né? São os homens que escolhem a Deus? Ou é Deus quem escolhe os homens? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Ainda nos evangelhos, mas agora no evangelho de João, passagem que nós já vimos, inclusive na semana passada, o Senhor Jesus diz que ninguém vem até ele se isso não for concedido pelo Pai, né? João 6,37. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, uma vez que os seres humanos se encontram no estado de morte espiritual, por causa do pecado, por causa da queda, não há neles condições naturais de se salvarem, ou mesmo de fazer uma opção por Cristo, né? Faça uma decisão por Jesus. Às vezes nós vemos os evangelistas dizendo, né? Faça um teste, algo nesse sentido, mas não está em nosso poder fazer isso, porque ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, há necessidade de uma ação divina trazendo o pecador até Cristo. E nós entendemos que essa ação está ligada diretamente à eleição. Muitos são chamados. O Evangelho chama a todos. Mas poucos são os que são trazidos. Poucos são os que o Espírito Santo vai lá e dá vida àquele coração morto nos seus delitos e pecados. A conversão é um milagre maior que existe. A gente pode explicar a conversão com o que Jesus fez com Lázaro. Ele estava morto há 4 dias. Ele não tem poder em si mesmo de voltar à vida. Então, o que acontece? Jesus decide ressuscitá-lo. Vai até onde ele está, chama-o. E então Lázaro responde, saindo do túmulo e vindo em direção a Cristo. Sem o poder de Deus, sem a decisão de Deus de ressuscitá-lo, sem o poder de Jesus de ressuscitá-lo, o Lázaro permaneceria no túmulo para sempre.
Um pecador que está morto nos seus delitos e pecados nunca vai tomar uma decisão por si mesmo de aceitar a Jesus. O que acontece é que o Pai que enviou a Cristo envia também o Espírito Santo para que ele vá até o pecador morto e dê vida. Acenda a luz nas trevas daquela vida. E então ela vê a glória de Cristo. E então ela vai até Cristo. Ainda em João, no capítulo 15, no versículo 16, nós temos uma passagem que tem a ver com o chamado de Jesus aos apóstolos. Em primeiro lugar, esta é a ideia. Mas não podemos deixar de notar que Cristo coloca a responsabilidade total da escolha, não, mas no próprio Cristo. É um chamado ministerial, o que essa passagem está mostrando, mas ela aponta para a realidade maior também, de que sempre quem escolhe é Deus. Veja, o versículo 16 de João 15 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. As palavras de Cristo são tão enfáticas aqui nesta passagem que chega a ser redundante. A tradução se torna até meio redundante. Olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Mas é porque lá na língua grega, essas expressões elas estão muito enfáticas. Por isso que a tradução tentou ser fiel, ainda que redundante. Porque, de fato, Cristo colocou grande ênfase na expressão eu escolhi a vocês, não foram vós, não podia ser o caso, não havia a mínima possibilidade de que vocês me escolhessem. O homem não escolhe a Cristo. Cristo é quem escolhe aqueles que ele quer que sejam seus discípulos. E o ponto é esse, ele os escolheu inicialmente para serem seus discípulos, depois apóstolos. Não, isso não tem relação apenas com o apostolado, tem relação também com o chamado ao discipulado, que é anterior ao chamado ao apostolado. Continuando o nosso passeio pelo Novo Testamento, nós chegamos ao livro de Atos e descobrimos em Atos capítulo 13, versículo 48, que os que creem são aqueles que foram destinados a crer. Veja lá, Atos, capítulo 13, versículo 48. O apóstolo Paulo estava pregando entre os gentios, ele sempre pregava primeiramente aos judeus e depois aos gentios, e quando os judeus o recusavam, então é que ele ia aos gentios. E aí ele disse o seguinte, no versículo 47, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Ou seja, Jesus Cristo é para ser salvação dos estrangeiros, não só dos judeus, e até os confins da terra. Paulo pregou isso lá, e então o que aconteceu foi, os gentios ouvindo isto, e glorificavam a palavra do Senhor. E a explicação, então, de Lucas aqui em Atos é, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Percebe? É preciso crer. Ninguém será salvo sem crer. Sem fé, não há salvação. E aqui um grupo de pessoas, várias pessoas, creram em Cristo. Qual é a explicação da Bíblia? Creram os que haviam sido destinados. Aí está a palavra destinados, né? Predestinados. Até porque já haviam sido destinados antes. Creram os que haviam sido destinados para a vida eterna.